Olá, eu sou o Rafael. Na verdade, Rafael é um nome que pouca gente vai me conhecer, né? Que foi meu contemporâneo ao longo desses anos de Santa Casa. Aqui todo mundo me conhece como Peixe. Foi um nome que me foi dado no meu primeiro dia aqui. Cheguei com a camiseta do Santos Futebol Clube. É uma raridade, né? Alguém da minha geração torcer pro Santos, ainda mais um cara fanático pelo Santos. Cheguei e já ganhei esse apelido aí logo de cara. E foi assim, quando minha mãe, por exemplo, passa em algum médico da Santa Casa, médico que muitas vezes foi meu colega e fala, eu sou mãe do Rafael, várias vezes o cara nem lembra, o cara nem faz essa associação, mas se falar que é o Peixe, o cara acaba lembrando. Acaba que a gente fica mais conhecido muitas vezes pelo apelido, né, do que pelo nosso próprio nome. Eu tenho uma relação com a Santa Casa que é mais antiga do que a própria faculdade. Duas das pessoas que foram grandes exemplos para mim, inspirações para eu seguir e fazer medicina, são meus tios que são da 9ª turma da Santa Casa, o Dr. Paulo e a doutora Tanira. Então, eu já conhecia a Santa Casa, já ouvia falar bastante, né? Já tinha uma admiração diferente por ela. Então, já é uma relação mais antiga mesmo, né? E desde pequeno eu já tinha, até por esses meus dois tios, um interesse na medicina, mas principalmente por ouvir, meu avô era médico, né? E é uma pessoa que meu pai sempre falou com grande admiração. Então, desde pequeno eu já tinha esse ímpeto de fazer medicina. Se a gente conversar com os meus amigos mais antigos, amigos de infância mesmo, eles vão falar, pô, o Rafinha, que como eu era conhecido na época, o Rafinha sempre foi meio médico. Desde pequeno ele já tinha essa ambição. É claro que no fundo, se eu pudesse, eu tinha sido jogador de futebol, né? Mas é muito difícil, então a medicina surgiu como uma coisa que desde pequeno eu dizia para minha avó, por exemplo, comentava com ela, falava, vó, quando eu crescer eu vou ser médico e vou cuidar da senhora. E hoje em dia é o que acaba acontecendo mesmo, né? A gente fica à disposição da família toda, é uma coisa que é muito gratificante, né? Acabou que o destino me colocou dentro da Santa Casa, que já era uma fonte inspiradora minha já desde a infância. Então, acho que esse caminho já estava lá atrás, já tinha alguma relação. E acaba que eu construí a minha história, no fim das contas, inteira na Santa Casa, né? A Santa Casa é minha alma mater mesmo, é a minha mãe, dentro da minha carreira, dentro da minha formação. Eu fiz a faculdade na Santa Casa, eu fiz a residência de cirurgia geral na Santa Casa, eu fiz a residência de cirurgia de cabeça e pescoço na Santa Casa. Eu hoje estou iniciando um projeto de mestrado dentro da Santa Casa e eu sigo como médico voluntário ainda na Santa Casa. E não me vejo fora dela ainda. Talvez isso possa acontecer, a gente não sabe o que acontece, os próximos caminhos da nossa vida, né? Mas no que depender de mim, eu não quero cortar esse cordão umbilical nunca. Olha, eu vinha do vestibular, né, para prestar a faculdade de medicina, então a gente não tem muita noção do que é a faculdade de medicina antes da gente entrar. A gente não tem nenhuma ideia. Na verdade, assim, a gente cria algumas imagens na nossa cabeça, a gente tem algumas inspirações, aspirações, mas quando você entra é um mundo completamente diferente de verdade, as relações entre as pessoas. E, bom, eu estava em outra faculdade, né, aí rodou a lista, eu vim para Santa Casa. Eu cheguei aqui, lembro que eu cheguei de bermuda e de camiseta aqui. Bermuda, assim, short de surf, de camiseta. Normal, assim, como eu ia pro colégio. E hoje em dia até é um pouco diferente. Hoje em dia na Santa Casa acho que os alunos até podem vir de shorts ter aula. Na minha época era muito mais formal o negócio. Quando eu cheguei aqui com aquele jeito de meninão, de moleque... Primeira aula eu tive aula na morfologia, tinha um professor que era bastante rígido conosco. Eu lembro que eu entrei para ter aula, ele olhou e falou assim, cara, você tá indo surfar ou tá vindo estudar medicina? Aí eu já olhei, já tomei a primeira, né? Eu tive que voltar para casa para botar uma calça para vir, porque de fato tinha uma coisa que a gente ia aprendendo já desde o início a ter esse respeito, essa postura, que eu achava legal, de verdade. Acho que foi um impacto até interessante, ali, engraçado ali no primeiro momento, toma um susto, né? Dá aquela constrangida no aluno, mas eu vim depois, conforme mandava o protocolo. E meus primeiros momentos na Santa Casa, para falar a verdade, foram muito mais ligados no esporte, na competição, na Calomed que a gente tinha logo que entrava,
do que propriamente com a medicina em si. Lógico que estudava, tinha que tirar minhas notas, senão não tinha passado de ano, mas era uma preocupação, assim, um foco, um interesse, uma energia que a gente desprendia e que os alunos mais velhos, os veteranos, criavam isso na gente e que foi muito gostoso, assim. É uma das lembranças mais maravilhosas que eu tenho da faculdade foi esse comecinho, logo que eu cheguei. É um mundo totalmente diferente, as relações entre as pessoas são totalmente diferentes, o respeito que você acaba tendo que ter com as pessoas mais velhas, com os professores, é totalmente diferente. E competir pela faculdade foi uma coisa que foi muito, assim, que trouxe uma identificação muito grande para mim, que trouxe que criou um vínculo muito importante. E a gente foi campeão do campeonato, né? Minha turma ganhou a Calomédia, a 48ª turma, nós fomos campeões. E então, assim, entrei na faculdade, treinava no almoço, aí acabava a aula, treinava até a noite. Minha mãe ficava desesperada, que eu falava, gente, o menino passou em medicina, mas ele virou um atleta agora. Eu não sei o que vai acontecer, se ele vai de fato se formar um bom médico ou se ele vai virar um jogador. E jogava tudo, futebol, handebol, fazia atletismo, futsal para essa competição. E era legal pra caramba, porque a gente ficava o dia inteiro com os nossos veteranos que estavam ali, muitas vezes enchendo um pouco o saco, tiravam um sarro da gente, cobrando da gente pra caramba pra gente poder dar o nosso melhor na competição, mas a relação que foi criando entre os alunos da nossa turma foi muito boa, né? Porque a gente estava o dia inteiro junto, competindo, né? O tempo todo junto, treinando junto. Então começou ali um vínculo que eu tenho até hoje, grandes dos meus amigos, são meus amigos da minha sala. Assim, dos melhores amigos mesmo, comparáveis a amigos de infância, a familiares, a irmãos mesmo. E começou tudo ali. Então foi uma relação que foi sendo construída ali naquele primeiro momento, principalmente com as pessoas da minha sala, né? Aí eu entrei na equipe de futebol da Santa Casa, treinei os 6 anos, competi as 6 intermédios. Também é uma parte muito, muito marcante da minha vida, lembrar do meu dia a dia ali no treino, saindo da aula correndo com as bolas. Eu fui diretor de modalidade no 2º ano, então as bolas e os coletes ficavam todos comigo. Então eu tinha que sair, tinha que chegar mais cedo, porque se eu chegasse um pouco mais tarde atrasava o treino por minha culpa, então eu ferrava o treino de todo mundo. Então era uma tensão, um negócio, aí chegava, treinava, acabava o treino, aí tinha que voltar para casa, estudar de novo, porque não tem jeito, né? A gente quer treinar, a gente quer competir, mas a faculdade não pode ficar para trás, né? Tem que continuar tirando boas notas, tem que continuar crescendo e se desenvolvendo como médico, né? Mas a gente tem esse comprometimento com os nossos companheiros e o comprometimento conosco mesmo, com a medicina, que a gente não podia perder. Então, a Santa Casa, ela demandou a minha energia, meu interesse todos os anos da minha faculdade de uma forma que foi muito intensa mesmo, assim. Eu vivia isso aqui, eu vivia a Santa Casa completamente mesmo. E eu posso dizer que isso fez com que esses anos se tornassem os melhores anos da minha vida até hoje, provavelmente. Eu gostei, eu fui feliz fazendo tudo isso, dando o melhor de mim. Dar o melhor de mim foi muito gratificante. Chegar no final e falar, pô, cara, eu fui diretor de modalidade, aí eu fui da diretoria da Atlética, e aí depois no final do 6º ano fui da comissão do 6º ano. Eu vivia isso aqui intensamente, tanto que, apesar de eu manter as minhas relações antigas com os meus amigos de infância, durante o período de faculdade eu fiquei muito ausente mesmo da minha vida de fora, dos meus amigos do colégio, dos meus primos, dos meus familiares. Tirando em casa, né, minha relação com meus pais, com a minha família, meu núcleo menor, que daí eu morava com eles, então tinha isso próximo. Acabou que o resto era muito a Santa Casa mesmo na minha vida. Eram os treinos da Santa Casa, era estudar para as provas da Santa Casa, eram as minhas extensões acadêmicas dentro da Santa Casa. Então, é uma parte muito marcante da minha vida, da qual eu espero nunca me desprender. E eu sigo trabalhando ainda, depois fui fazer residência, fiz questão de fazer tudo aqui, estou fazendo um projeto de mestrado, fiz questão de fazer tudo aqui. E hoje sigo como médico voluntário aqui, porque acaba que é parte da minha vida mesmo, é parte da minha história, a Santa Casa. E é uma parte que eu só tenho a agradecer à Santa Casa. Se a gente for parar para pensar na palavra, quando a gente agradece alguém, a gente fala o quê? A gente fala obrigado. Obrigado significa o quê? Que eu me sinto obrigado a te retribuir, entendeu?
Então, o meu obrigado para a Santa Casa não é só um valeu, valeu aí. É seguir retribuindo a ela, é seguir devolvendo a ela, não só na parte do estudo, na parte da minha carreira, não é só isso. Na relação com as pessoas, com a relação com o aprendizado como ser humano que eu tive aqui, que me foi passado pelos meus colegas, pelos meus veteranos, pelos meus professores, mas principalmente pelos meus pacientes que a Santa Casa me trouxe. Eu digo que, assim, aprendi muito com relação à medicina com os livros, aprendi muito com grandes estudiosos e mestres que escreveram livros e que me passaram muito conhecimento. Aprendi demais com os meus colegas, com os meus veteranos, demais também com os meus professores, mas com os pacientes, mas quem mais me ensinou de fato e quem continua me ensinando são os meus pacientes. É o dia a dia com eles. É o dia a dia, e a Santa Casa foi quem me trouxe isso. A Santa Casa foi quem abriu essa porta para mim e que continua me abrindo. Eu continuo aprendendo todos os dias que eu venho aqui ajudar os residentes a operar. Continuo aprendendo com eles, aprendendo com os pacientes. E é sempre um dia bem gostoso para mim o dia que eu venho aqui para a Santa Casa. Porque é um dia que eu sempre encontro alguns amigos meus, ou seja, eu tô aqui desde 2010. Então você imagina, hoje em 2022, o tanto de gente que eu não conheço e que eu não tem uma certa amizade aqui que fica no nosso quarteirão. Quando eu venho aqui para ajudar, eu só tenho a ganhar. Eu aprendo, eu ajudo as pessoas e eu encontro grandes amigos sempre. Então eu espero que esse vínculo siga por bastante tempo. Olha, eu na faculdade eu fui monitor do curso de microbiologia da faculdade. Eu fui presidente da Liga de Transplantes da faculdade. Fui um ano... Eu participei da Liga por um ano e depois fui presidente no ano seguinte. Fiz trabalho científico com essa equipe que eu acompanhava, que eu instrumentava. A gente fez pesquisa com relação o tema era para acompanhar pacientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Mas o engraçado é que a Santa Casa tem uma liga muito grande, muito forte de cirurgia de cabeça e pescoço. É bem concorrida, os acadêmicos gostam bastante e eu nunca fiz parte dela. Nunca tinha me interessado por ela. É muito, muito louco. A minha namorada, ela era a aluna mais nova do que eu aqui na faculdade. Ela foi parte do grupo da cabeça e pescoço, hoje ela faz anestesiologia. Não faz nada a ver com isso. Ou seja, eu até brinco com ela que no nosso casal tem um prêmio em congresso de cirurgia de cabeça e pescoço, mas não fui eu que consegui, é dela. Eu que sou o cabeça e pescoço não tenho, o prêmio foi ela que conseguiu junto com a nossa equipe. Mas é isso, eu não tive uma extensão, uma relação com a cabeça e pescoço na faculdade, com outras coisas. Alguns trabalhos, algumas pesquisas, mas nunca foi relacionado a isso. Porque de fato era uma coisa que eu não tinha esse encanto mesmo. Na verdade eu não conhecia. Uma especialidade que ela é muito específica, né? Então acaba que a gente não tem muito esse contato se você não vai procurar ela. Então, a gente tinha uma liga de transplante, a liga de transplante basicamente, as ligas, né, acadêmicas, elas são extensões nas quais você vai ter um contato mais específico com alguma especialidade e que não faz parte do currículo. Isso por quê? Porque de fato ninguém precisa se aprofundar em transplante para ser um médico generalista, ninguém precisa se aprofundar em cirurgia de cabeça e pescoço para ser um médico especialista. Vai ser algo que interessa o acadêmico e que talvez ele pense em seguir lá na frente, bom, porque ele vai conseguindo se desenvolver já no início da faculdade. E tinha uma liga que tinha algumas aulas, traziam alguns médicos de fora do hospital, ou até alguns transplantadores que trabalhavam no hospital, para dar aula especificamente sobre o tema, para aprofundar um pouco mais sobre o tema, para fazer alguns trabalhos e pesquisas com relação a esse tema. Também para acompanhar no ambulatório de transplantes que tinha ali no Conde de Lara. Hoje eu de verdade nem sei se ainda existe, porque o volume de transplantes na Santa Casa diminuiu bastante. Mas a gente acompanhava os pacientes do pré e do pós-operatório de transplante para acompanhar a evolução deles, que de fato não é um doente que a gente tem no nosso dia a dia da faculdade, né? Não é uma coisa que faz parte, é algo que o médico, para ele chegar nesse ponto, ele tem que ele tem que ir fazendo diversas especializações além da faculdade para conseguir entrar no ramo de transplante. Então era basicamente isso, a gente tinha aulas com pessoas especializadas nisso, a gente tinha extensões com trabalhos para quem tivesse interesse
e acompanhava os pacientes que tinham sido submetidos a transplante ou que iriam ser submetidos. Era basicamente uma forma de aprofundar nesse conhecimento, como são todas as ligas, né? A Liga de Cabeça e Pescoço basicamente é a mesma coisa. O acadêmico que tem algum interesse por cabeça e pescoço assiste aulas nesse sentido, faz trabalhos nesse sentido e pode acompanhar a nossa equipe paralelamente à graduação. Olha, quando eu comecei a faculdade, eu vim bem aberto assim, com relação às especialidades que eu iria seguir. Eu não conhecia nada mesmo, meu avô era cardiologista, né? Meu tio cardiologista, minha tia pediatra, são carreiras todas clínicas, né? Mas eu vim aberto mesmo para ouvir, para conhecer tudo, né? Porque tinha um foco, até uma ideia de que se eu já viesse com alguma carreira determinada, talvez eu não fosse aproveitar as outras, eu não fosse me desenvolver nas outras, eu nem fosse dar a chance de aprender as outras. Eu vejo muito isso nos alunos mais novos. Quando eu vou conversar, às vezes, com alguém que está no primeiro, segundo ano de dificuldade, e aí a resposta que ele dá para mim é: não, eu estou fazendo medicina, mas eu quero ser hemodinamicista. Eu estou fazendo medicina, mas eu quero ser cirurgião do aparelho digestivo. A resposta que eu dou para eles é: não faça isso. Se abra, conheça tudo e interaja com todas as especialidades, porque é um caminho mais amplo para você, né? E o que aconteceu comigo foi que a cirurgia entrou na minha vida quando eu estava no meu segundo ano de faculdade. Um colega meu do time de futebol, ele fazia parte de uma equipe cirúrgica na qual ele instrumentava para a equipe, de um professor nosso aqui da Santa Casa. E ele me convidou para participar, para entrar nas cirurgias e começar a acompanhar. E desde cara foi uma coisa que eu me apaixonei mesmo por aquilo. Eu gostava muito de anatomia, né, que é uma coisa que tem uma relação intrínseca com a cirurgia, né? Eu gostava muito de anatomia e fui vendo o dia a dia do centro cirúrgico, as cirurgias em si. Já foi uma coisa que, me abriu bastante, me pegou bastante, né? Entrou bastante já roubou meu coração um pouco. Mas aí, mais uma vez, é o que eu também falo para os alunos mais novos, não do primeiro e do segundo, mas do terceiro e do quarto. Que o cara já chega antes do internato já fala: não, eu vou fazer tal especialidade. Eu não fui dessa maneira, eu fui aberto. Falei: gosto disso, mas preciso entender como é a vida com isso, como é trabalhar com isso, como é o dia a dia. Porque às vezes você gosta de alguma coisa, mas você não está disposto aos sacrifícios que aquela determinada especialidade vai te dar. Algumas têm mais sacrifícios do que outras. Mas entrei no internato e fui vendo que a cirurgia é uma coisa, é uma especialidade que ela é muito dinâmica, ela tem uma resolutividade muito rápida, né? Você entra, o paciente chega com uma determinada doença, o paciente chega politraumatizado, você vai lá, intervém nele e já tem um resultado, pode ser, na grande maioria das vezes, graças a Deus, é bom, mas mesmo quando for ruim, é um resultado que ele tá ali, é muito visível para você. Então, eu gosto muito disso, eu gosto de ser resolutivo. E a cirurgia, ela é resolutiva. O paciente interna para operar um tumor, você vai lá, tem a resolução daquilo, você vai lá e opera e tira o tumor do doente. Não é uma especialidade na qual você fica por um longo tempo tratando uma doença crônica, dando medicação e acompanhando aquilo. Por mais que isso seja muito interessante do ponto de vista científico e por mais que isso cative muita gente, eu gosto mais de pegar e resolver o problema de uma vez. É o que acabou também me interessando. E adoro essa característica e aquela questão da cirurgia, do procedimento em si, do ambiente do centro cirúrgico, coisa que faz total parte da minha personalidade mesmo, uma coisa que eu tenho uma relação muito fiel a isso. Pela minha personalidade, acabou me cativando e, no fim das contas, no final da faculdade, eu tinha total tranquilidade de que era isso que eu ia fazer. Eu fui fazer cirurgia geral, né, que é a carreira mais ampla, né, o acesso direto, e que dá a possibilidade de fazer as outras especialidades cirúrgicas. E entrei achando que iria fazer cirurgia do aparelho digestivo, porque essa equipe que eu acompanhei lá no meu segundo ano era uma equipe de aparelho digestivo. Então, era o que eu tinha mais contato.
Eu nunca tinha imaginado que eu ia fazer cirurgia de cabeça e pescoço, de verdade. É uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Até que no meu R2 eu rodei na especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço. E eu achei, mais uma vez, por ser uma pessoa apaixonada por anatomia, a anatomia do pescoço foi uma coisa que me cativou demais, que me encantou mesmo. Eu entrava naquelas cirurgias, eram cirurgias de 11, 12 horas, que eu ficava de pé, só passando uma pinça ou afastando, porque eu era um R2 na época, então eu não operava de fato nada ali. Eu ficava observando os pós-graduandos e os R3 e R4 operando, e mesmo assim aquilo me cativava, aquilo me encantava, e eu gostava de estar numa cirurgia que durava 12 horas e que eu, no fim das contas, estava lá só olhando. Hoje em dia, não sei se eu tenho tanto ânimo para isso, de ficar olhando alguém operar 12 horas, mas na época aquilo ali para mim era, meu Deus, eu quero fazer isso na minha vida. E é uma técnica muito refinada mesmo, né? Porque é uma anatomia muito delicada, então eu via aqueles que hoje em dia são meus chefes até hoje, né? Eu continuo aqui como médico voluntário, mas eles continuam sendo meus chefes. E eu via eles operando e falando, cara, eu quero operar que nem esses caras. Eu vou ser algum dia que nem eles, porque eu quero ter essa técnica, eu quero ter esse refino. E aí foi, aí no fim das contas, aí tava no final para prestar a prova do R3, eu tava um pouco desanimado, no final da residência eu pautei muito em fazer a residência muito bem feita, em acompanhar muito, a fazer muito bem o meu trabalho na residência. Então, e como a gente sabe, a prova de residência é uma prova, né? Você tem que se preparar para a prova. Eu achei que, talvez eu não tenha estudado quanto que precisava, não ia nem prestar a prova. Aí um chefe meu do digestivo, que no final foi meu chefe, mas hoje é um grande amigo meu, ele falou, não, cara, vai lá e presta a prova. Você fez aqui a residência na Santa Casa, uma residência que te deu contato com grande parte das especialidades, você atendeu o paciente de todas as maneiras. Isso a gente aprende no dia a dia. Falei, puta, mas eu não estudei, não fiz teste, não tô bom para fazer a prova. Não, mas a prova vai avaliar o seu conhecimento. Fui lá, prestei, acabei passando. E aí fiz mais 2 anos. Fiz mais 1 ano de fellow aqui na Santa Casa mesmo. E hoje fiquei como médico voluntário e iniciando o projeto de mestrado. Tem aqui na Santa Casa, a gente tem uma orientação já para ter um respeito pelo indivíduo, pelo nosso paciente, não como um doente, né? Não olhar aquele paciente como assim, aquele doente da laringe, aquele doente do apêndice, o paciente do leito tal. A gente, desde o comecinho da faculdade, quando a gente começa a ter as aulas de enfermagem, do curso de enfermagem que a gente tem no começo, que são as técnicas enfermeiras que nos dão esse curso, desde o comecinho a gente já tem esse conceito passado de respeitar o doente como um indivíduo, como uma pessoa, como alguém que poderia ser da sua família. E isso quebra uma barreira, aquela barreira que a gente, quando a gente está no começo da faculdade, a gente não tem essa barreira. Mas essa barreira pode ser construída ao longo do ensino médio, né? De eu sou médico, estou aqui, o paciente está lá, eu venho, presto assistência. Não, a gente já desde o começo já tem a possibilidade de ter uma troca e um respeito que é diferenciado. Isso assim, depois que a gente se forma, a gente encontra pessoas de outras faculdades, de outras universidades mesmo, e eu vejo que o médico da Santa Casa não é claro que já estou puxando uma sardinha para o nosso lado, mas a gente tem um quê diferente nisso mesmo. Isso começa lá no início da nossa graduação. Isso é reforçado o tempo todo para nós. No começo eu já tinha esse conceito passado, por exemplo, as enfermeiras e técnicas que nos davam o curso no começo. Depois a gente vai e segue no curso de propedêutica, e aí quem é o nosso monitor é um aluno, um veterano nosso, do 5º, 6º ano, que está lá dando aula para a gente. E o cara também sempre, você vê a postura dele com o paciente, é uma postura diferenciada. Não é uma postura assim, o paciente tal tem tal doença, a conduta é X e próximo. Não é assim. Não é, oi, tudo bem com o senhor? O senhor está sendo bem atendido aqui? O senhor comeu bem? O senhor passou bem a noite? Tá tudo tranquilo? Precisa de alguma coisa? Isso faz toda a diferença mesmo, porque às vezes o doente, ele não tá só com dor, e às vezes ele não tá nem com dor, mas às vezes o cara tá lá internado, fragilizado, numa situação
muito difícil para lidar, e ele vê no médico ali um contato, um apoio ali, uma mão amiga para ele, na evolução da doença a gente vê que faz muita diferença. Isso ao longo da minha formação na Santa Casa me foi reiterado várias vezes a importância disso, a importância de respeitar o doente, a importância de estender a mão para ele, a importância de desprender um tempo com ele, e a gente ganha muito em troca com isso, que é como eu tinha dito anteriormente, do quanto a gente aprende com esse doente, quanto ele reforçando as angústias dele, num determinado tratamento, para o próximo, se você gravou aquilo, você vai ter uma abordagem melhor e vai evitar que o próximo tenha isso. Quem me ensinou isso? Quem ensina isso pra gente no dia a dia? É o paciente que passa e nos torna médicos melhores. Então, ouvir bastante o doente, que foi uma coisa que a Santa Casa me ensinou muito, de não chegar lá e me colocar como um assistencialista, um cientista que está indo lá prestar um tratamento e resolver e deixar minha parte só deixando um tratamento medicamentoso, cirúrgico, o que quer que seja. Não, de chegar e entender que vai além disso a recuperação do doente. Ela vai muito do quanto ele se sente bem ali, do quanto ele está sendo acolhido ali, quanto isso é muito importante. Sim, e uma coisa, até uma coisa que eu estava conversando recentemente com alguns colegas meus contemporâneos da faculdade, que eu estava falando que, assim, muitas vezes o médico, o doente, a população no geral, quando vai passar no médico, ela esquece que nós somos pessoas normais, que tem dia que você está chateado, tem dia que você está irritado, tem dia que você está triste, tem dia que você está com seus problemas do dia a dia. E acaba que, quando a gente vai atender o doente, a gente sempre toma o cuidado para não transparecer isso, para segurar, porque de fato a gente tem uma necessidade de se colocar nessa condição de alguém menos vulnerável. De fato, a sociedade vê o médico dessa maneira, como uma pessoa que não pode ser tão vulnerável. E uma coisa que eu estava conversando e que a gente chegou nessa conclusão, batendo um papo, é que mesmo quando a gente está triste, está cansado, está chateado, chegar e tentar dar um sorriso para o doente e tentar trazer uma energia positiva para ele, mesmo no dia que você não está legal, abre uma porta para que aquele ambiente fique melhor e para aquele ambiente você consiga lidar com ele melhor e para muitas vezes aquele ambiente também te ajudar a passar pelos seus problemas que você trouxe de casa. Chegar, é onde eu queria chegar, se a gente chega, mesmo no dia que a gente está chateado, com uma cara carrancuda, com uma cara e é seco com o doente, não dá a abertura e o carinho para ele, o ambiente fica ruim e tudo fica pior para o doente e para você mesmo. E aqui a gente tem essa postura de chegar e dar um sorriso pro cara, de chegar e se abrir com o doente, de criar um ambiente acolhedor pro doente. E isso, no fim das contas, mesmo é fácil fazer isso no dia que tá tudo legal com você. É muito fácil. Quando você saiu de casa, acordou, dormiu bem, tomou um bom café da manhã, encontrou sua família, deu tchau para sua família em casa com tudo, beleza. É ótimo, é fácil, você chegar lá bem humorado, beleza. Mas mesmo no dia quando você não tá naquele dia do bom humor, naquele dia maravilhoso, quando você chega ali e se esforça para mesmo assim cuidar do doente, para mesmo assim dar o seu melhor por ele, a gente só tem a ganhar. Nosso dia melhora, o nosso atendimento melhora, e aí você conta com aquele agradecimento do doente que, olha, resolve qualquer mau humor que você acordou de manhã cedo, qualquer angústia que você tem. Quando você chega, o doente fala, obrigado, doutor, obrigado por tudo, obrigado pelo que você fez por mim. Quando você vê assim aquele doente que o cara tá lá, tem uma vida dura, e que ele passa numa lojinha e compra um chocolatinho, que para ele é um baita de um esforço comprar aquele chocolatinho e trazer para você, que é um bis que seja, mas que ele pegou e comprou e deu para você, não tem nada que valha mais do que isso. Até emociona falar isso, porque é muito gostoso, é muito bonito isso. E às vezes é porque você chegou e fez um esforcinho para ser um pouquinho melhor do que você estava se propondo naquele momento. E esse dia a dia que a gente vê aqui, eu já vi, por exemplo, professores e chefes meus que nitidamente o cara não estava num bom dia com a gente, que pro aluno acaba dando uma descontada, né? O cara tá mais bravo, tá mais mal-humorado.
mas que na hora que o cara virava na aula prática, no internato, para atender o doente, era: oi, tudo bem com você? Com todo respeito, tranquilidade. Você via que ele dava o melhor dele para dar uma energia bacana para o doente, para dar um acolhimento para o doente. A gente vai aprendendo vendo essas pessoas e vai fazendo igual, e vai vendo que a gente só tem a ganhar quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente às vezes faz algo que estava difícil para a gente fazer, porque às vezes é difícil dar um sorriso, às vezes é difícil você dar uma energia positiva quando você não tá bem com você mesmo. Às vezes é difícil ter uma postura bem-humorada quando você está de mau humor, mas quando a gente faz isso, muitas vezes o doente vai lá e dá a contrapartida pra gente e a gente sai dali melhor. Então, tem sido longos anos de aprendizado aqui para isso, e é como eu disse, como eu comecei falando desde o começo, os doentes vão nos tornando médicos melhores e pessoas melhores, né? É muito gratificante. A Santa Casa eu só tenho a agradecer, de fato, por todas esses aprendizados. Bom, é um prazer enorme, uma alegria muito grande estar aqui falando sobre a Santa Casa, né? Basicamente, o legal foi que eu me preocupei em falar bastante sobre a Santa Casa e menos sobre mim, agradecer muito a Santa Casa. Porque, assim, se a gente for pensar, metade do que eu sou é o que eu aprendi da minha casa, dos meus pais, talvez do caráter que meus pais me ensinaram, a educação que meus pais me deram. Como eu sou como ser humano, muito é por conta deles. Mas como eu sou como profissional, como eu sou como médico, e como eu retribuo para a sociedade tudo que a sociedade me deu, quem me deu isso foi a Santa Casa. A Santa Casa também é uma mãe para mim, a Santa Casa também é minha mãe. E eu só tenho a agradecer por tudo e por como ela me formou, pelo ser humano melhor que ela me fez ser. Isso quem me deu foi a própria instituição, foram os meus colegas de faculdade, foram meus professores, meus veteranos. A Santa Casa me proporcionou um ambiente para que o menino Rafael, que chegou aqui de bermuda e de surf e que parecia que estava indo para a praia, saísse hoje uma pessoa melhor. Como médico, aí vocês vão ter que perguntar para os meus pacientes, para os meus professores, isso eu não vou dizer. Mas acredito que a Santa Casa me deu toda a condição para que eu fosse o melhor possível. Mas principalmente eu agradeço muito, muito a escola de medicina da Santa Casa, a Faculdade de Medicina da Santa Casa, pela pessoa melhor que ela me tornou. Pela pessoa mais atenciosa, pela pessoa mais prática, pela pessoa com um raciocínio mais prático, um raciocínio mais resolutivo, eficiente, e principalmente pela uma pessoa que tem uma compaixão e uma atenção com o próximo muito, muito, muito melhor. Isso passou muito pela história que eu tive aqui. Como eu falei lá, a minha relação com a Santa Casa vem desde pequenininho, vendo o exemplo que foram meus tios, que são médicos, que têm essa postura, que por isso eram exemplos para mim, e o destino quis que eu viesse para cá e que eu seguisse esses passos, e que eu espero muito de fato que eu possa, ao longo do tempo, continuar com esse cordão umbilical ligado à Santa Casa, para continuar retribuindo a ela, que, como eu falei, quando eu falo obrigado, é porque eu me sinto obrigado mesmo a retribuir tudo que a Santa Casa me deu e continua me dando. E é uma honra muito grande carregar a bandeira, né, da Santa Casa, que é como a gente fala, né, quando você diz que você é formado aqui, você tem uma bandeira de excelência, de respeito e de cuidado que está aqui, está cravado na gente. Está cravado a ferro aqui no nosso coração e está na nossa imagem. Então, carregar a Santa Casa comigo é um orgulho muito grande e uma gratidão enorme.